gente, eu sou a Sara. E eu sou a Thaís. E a gente criou esse podcast com o intuito de compartilhar, contar, comentar sobre histórias e experiências que a gente acha que não são só individuais nossas. Tanto que o nome do nosso podcast, né, vice-versa, a gente escolheu porque desde o início da nossa amizade, eu e a Sara percebemos que, mesmo distantes, a gente compartilhava de experiências que não eram só nossas. E aí a gente decidiu abrir um pouco dessas experiências para vocês. Realmente o intuito do podcast é esse, né, da gente compartilhar nossas experiências e a gente contar a nossa história da nossa amizade, né. Hoje a gente vai contar um pouco dessa história da nossa amizade, que começa não ontem, e sim há 11 anos atrás, né, quando eu saí de uma escola particular e fui para uma escola pública, um ambiente totalmente diferenciado, totalmente meio até desconfortável, assim. E encontrei a Thaís pra me ajudar bastante, né, amiga? Sim, sempre estudei em escola pública, né? E aí eu me senti nessa obrigação de acolher a Sara. Graças a Deus. Como amiga mesmo, pra poder viver comigo todas essas experiências que ela nunca tinha vivido na vida dela. A partir disso, a gente começou a se aproximar cada vez mais. E foi aí que começou, né? Tudo isso, toda essa nossa história de amizade. A gente viveu cada fase da adolescência na fase certa. A gente viveu a fase horrível da adolescência, né, que todo mundo tem, e a gente viveu a fase muito boa também, a fase de ver pessoas crescendo, ver pessoas que a gente gosta se afastando, voltando. E eu acho que isso foi muito bom pra gente, né, amiga? Completamente. Tanto que hoje em dia a gente não tem mais pique nenhum pro caos, gente. A gente já viveu tudo isso há anos atrás. Não temos pique nenhum mais, nenhum. A gente viveu tanto a adolescência na fase certa, no tempo certo, que hoje a gente vê pessoas, né, os jovens adultos, vivendo esse caos, né, de, quero sair 3 horas da manhã no centro, e a gente olha e simplesmente fala, pô, a gente viveu com 15, 16 anos, gente, e a gente não consegue viver hoje mais, né? Com todo respeito, mas assim, o centro de BH, que nos perdoe, a gente não tem pique nenhum mais pra poder viver isso, porque a vida adulta, a rotina, o cansaço, já estamos completamente desgastadas disso tudo. A realidade é essa. Uma das histórias que a gente vai contar aqui, né, Thaís, é que eu e a Thaís, com 15 anos de idade, 16, a gente começou a conhecer os rolês de BH. E um dos que a gente mais gostava era o rolê Viaduto, Santa Teresa, rap, a gente sempre gostou muito disso. A gente queria conhecer arte de rua de BH. Sou a Gabizinha, o terror de BH. Sim, a gente gostaria de estar no meio, assim. Foi muito bom essa aproximação sobre até, né, estar lá no Viaduto, porque eram coisas que a gente não via nos nossos amigos, assim, né, da escola e tal. Eles achavam tudo muito estranho. Rap, e todo mundo, né, a gente só queria estar fazendo parte daquele rolê e todo mundo achava a gente estranha. A verdade é essa, né? Apesar de ser uma escola pública, a gente convivia com pessoas justamente que, principalmente, aliás, por ser uma escola num bairro nobre daqui de BH, a gente convivia com essas pessoas que, igual a Sara, vieram de escolas particulares, então tinha toda uma bolha, todo um preconceito enraizado, que não tinha essa experiência das artes de rua. Então, aí com 15, 16 anos, a gente foi viver isso, e aí, né, que começaram o caos, literalmente. O caos, E aí você pode contar um pouquinho mais da sua história, né, Sara, que foi traumática. Sim, como a gente se apegou muito a uma a outra pelo fato das pessoas não gostarem muito do que a gente gostava, né? Então a gente simplesmente falou, é isso mesmo, a gente gosta desse tipo de rolê, a gente vai no final de semana. E eu e a Thaís, a gente até teve uma queda, né, na escola, assim, porque a gente achava humor em tudo, porque foi o jeito que a gente conseguiu de lidar com a adolescência. E a gente ficava só a gente rindo de tudo e tal. E aí, quando a gente começou a ir nesses rolês, a gente queria ir todos os finais de semana. Porque era como se a gente saísse daquele ambiente horrível que a gente vivia, assim, na escola. E aquele povo riquinho e tal. E a gente realmente queria sair. Aí a gente começou a frequentar bastante os rolês. E teve um rolê, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente lembra bem, que começou a ter no centro de BH, que chama Praia da Estação, que foi um rolê que a gente realmente curtiu muito, que ele acontecia
nos dias muito quentes e era no domingo, eu lembro. Sempre foi no domingo. A Praça da Estação sempre teve aquela fonte. Sim. E aí ainda tinha um caminhão-pipa cheio de água que jogava na gente e a gente ficava escutando funk. Gente, com todo respeito, mas assim, se existisse metanol nessa época, a gente já tava lascada há muito tempo. Porque era tanta coisa de procedência duvidosa que a gente ingeria, que passava, que a gente tinha contato, entendeu? Num calor de 40 graus, né, à toa, que chamava Praia da Estação, por conta disso mesmo. E aí, né, saía muito cedo de casa, debaixo de um sol escaldante, às vezes muito cedo mesmo, antes do almoço. Não entendeu? almoçava. Não almoçava, saía de casa, né, Sara Lore? Sim, a gente queria curtir tudo, então a gente tinha que chegar lá antes de meio-dia. Como se a Praia da Estação fosse sair de lá. E ela não ia. E evento de rua, gente, não tem hora pra acabar. Não tem hora pra acabar. E aí a gente foi, a gente passou o final de semana todo curtindo. Eu lembro que a gente saiu no sábado também. E aí no domingo, eu acordei com 38 graus de febre. E eu simplesmente falei, não, eu vou. Eu vou porque é o rolê que a gente quer ir, a gente quer participar e pipipi, popopó. A gente foi. E quando chegou lá, foi a época que tava lançando a Skol Beats ainda. Ninguém conhecia Skol Beats ainda, né? Aí, e era tipo assim, uma latinha desse tamanho que deixava a gente com uma bem bêbada, você lembra? Uhum. Tipo, bem bêbada, gente. E a gente tinha o quê? 16 anos de idade. Até meio errado, né, falar isso. Acontece, né, gente? Se não podia falar, a gente falou agora. Mas, assim, aí eu fui, a gente curtiu muito o rolê, a gente ficou até umas 4 horas da tarde, eu cheguei na Thaís e falei, amiga, tô meio que passando mal. E eu sabia que eu estava com febre. Todo mundo sabia. Você também sabia. Ela já tava com o olhar até caído, gente. Aí, eu tava passando mal, tava com muita febre e muita dor no estômago. Aí eu falei, não, Thaís, eu acho que agora a gente vai ter que ir embora. Só que eu estava sentindo muita dor mesmo, assim, no estômago. E falei com a Thaís, acho melhor a gente procurar um hospital. Lá no meio da Praça da Estação. E aí, gente, começou, né, a caçada. Por quê? A bonitinha aqui, a burguesinha de condomínio, com todo respeito. Com todo respeito a vocês que são, eu não tenho problema nenhum. Eu comprei ações na Bolsa de Valores. Mas assim, eu desde nova sempre fui criada a aprender a andar no centro justamente por conta desse tipo de situação e tudo mais. E aí nossa, bacana, que perto tem área hospitalar, né? Tem os hospitais e tudo. E aí a Sara chegou a comentar comigo, né? Qual que era o hospital? O Sempre. Isso. Que tinha o Sempre. E aí eu falei, então, amiga, não, é pertinho, não sei o que e tal, vamos lá. Realmente você não tá bem, aquele trem todo. Pergunta, gente, cadê documentos? Não tinha. Cadê documentos? Não façam isso. Não tinha documento, não tinha bateria no celular. E assim, uma menor de idade não pode entrar num hospital sem acompanhante. E aí eu cheguei lá, óbvio, a gente, naquele trem todo de procurar um hospital perto da Praça da Estação. Aí a gente, né, a Thaís, que tinha celular, bateria, falou, vou pesquisar. E a gente conseguiu, chegou lá andando, né, porque eu sempre, pra quem não conhece, aqui em Belo Horizonte, muito pertinho. E aí a gente chegou lá andando, e na hora que eu cheguei lá, aí o cara falou, né, você é menor de idade, como é que você vai entrar sem acompanhante? Eu falei, uai. Aí ele virou e falou assim, gente, você não tem nem identidade, moça. E eu, meu Deus, e agora? Aí a Thaís lá assim, não, calma, Sara. Eu falei assim, eu tenho um plano de saúde, você não vai deixar eu entrar, sendo que minha carteirinha tá aqui. Eu tinha a carteirinha, pelo menos. Sim. Verdade, gente, verdade. Nesse dia ela tinha a única coisa que era a carteirinha. Eu tinha a carteirinha. Somente a carteirinha. E aí armou um caos pra poder entrar com a carteirinha dela. Eu, como ela tava completamente incomunicável, o que eu falei? Tá no hospital? Tá segura? Pensei, né? Tá no hospital? Tá segura? Vou deixar ela lá. Eles deixaram eu entrar, tá, gente? Valeu a pena o caos. Eu falei, vou deixar ela lá, vou embora pra minha casa, porque aí, chegando em casa, eu consigo avisar pra mãe dela que ela tá no hospital, né? Passando mal e tudo mais. E aí, foi isso, deixei. Né, minha amiga, coitada. Não façam isso também, porque depois eu levei um esporro terrível da minha mãe, mas isso aí é pra outra hora. Deixei a Sara no hospital, ela conseguiu entrar. A Thaís foi embora. Fui atendida, só, tipo, naquela... Como é que chama aquele negócio que a gente entra antes? Recepção. Não, triagem. Triagem. Isso, na triagem. Fui atendida lá na triagem só pra, né, eles verem o que eu tinha, porque eu realmente não podia ser atendida sem uma maior de idade, o meu responsável legal. E aí a Thaís foi, comunicou a minha mãe, chegou em casa, comunicou. Naquela época a gente não tinha acesso a Uber, né? Sim. Tanto acesso a Uber. Sim. O Uber tava começando ainda. A gente não tinha tanto acesso. Então era muito mais difícil. Até a Thaís chegar em casa, ligar pra minha mãe, falar que eu tava lá. Eu tive que pedir o hospital também pra comunicar. Minha mãe, comunicar e tal. Minha mãe chegou lá e falou, por quê? Como assim que ele aconteceu? Que aconteceu? E tal? E eu assim, véi, não sei. E, gente, infelizmente tava bêbada.
tava bêbada, né? A gente bebeu muitos Skol Beats e tal, curtimos, tá? Eu só fui pro hospital depois de curtir bastante. E aí, detalhe de tudo, minha mãe chegou lá, eu fiquei internada, não saí no mesmo dia, fiquei internada, tá? Criei uma coisa no estômago, né? Como é que chama? Gastrite. Tive que fazer vários exames. Nossa, uns exames assim terríveis. Fiquei de jejum, sem nada na barriga. Foi assim, foi horrível. Depois disso também se instalou o caos, né, das nossas mães, assim. Elas começaram a falar assim, não, vocês não vão sair mais. E é isso, gente. A minha mãe, assim, brigou comigo porque é uma coisa até que eu levei pra vida mesmo. Obviamente que na época, não fiz com essa intenção, né? Espero também que vocês não façam isso. De deixar a Sarah lá, jogada, abandonada. Óbvio que eu não fiz isso, né? Coitada. Parece que só deixou eu ali. Mas quando eu cheguei em casa, ainda levei o esporro. Minha mãe tá assim, gente, mas ela passando massa, deixou ela assim, tá sozinha, passando tal, sem a mãe dela, não sei o que é isso. Mas a moral da história é, hoje em dia, a gente não tem pique nenhum pra viver isso mais. Sair cedo de casa, meio-dia, chegando em casa, sei lá, 7 horas da noite. Sim. Gente, o baixo centro que perdoe a gente, né? Total. Porque realmente não tem condição mais de passar por isso. Eu acho que... Eu vou até te perguntar, o que mudou, assim, pra você, nessa visão, assim, dos nossos rolês antigos, né? Porque esse dia aí deu bom. Eu consegui sair, tá? Aí ficou de boa. As nossas mães ficou meio resistente, mas tudo certo. Mas assim, o que mudou pra você do tempo que a gente viveu isso até hoje em dia, né? Amiga, pra mim, eu acho que o que mudou mesmo foi a questão da disposição, da rotina, de encaixar todo esse caos na nossa rotina da vida adulta. Porque querendo ou não, hoje em dia a gente tem muito mais responsabilidade que a gente não tinha na época. A questão da segurança também, né? Que apesar de, gente, independente da idade, assim, 2 mulheres sozinhas, entendeu? A gente sabe muito bem que o perigo, independente da idade, principalmente pra quem é mulher, é constante. Mas assim, no dia de hoje, pior ainda, amiga. Pior ainda. Eu tenho certeza que você deve pensar da mesma forma também, né? Eu acho que hoje a gente tem... Porque quando a gente é adolescente, a gente parece que a gente não tem medo do que as coisas que podem acontecer. Porque minha mãe vivia falando, nossa, perigoso demais. Vocês vêm de metrô 10 horas da noite. Porque a gente queria curtir tanto o metrô, ó. Gente, voltando ao assunto, né, que a gente deu uma risada aqui e tal. A gente se perde às vezes também, né? Gente. Isso é pra ser um bate-papo também, a gente não vai ficar aqui, né, engessado. Mas... Até porque não combina com a nossa estética, né, gente? Eu não sei se vocês pegaram a referência, mas olha esse cenário, não combina com a nossa estética. E também não foi fácil esse cenário, não. Se contasse... Mas enfim, gente, realmente pra gente é muito difícil estar nesses rolês. Recentemente a gente tentou, mas a cena é completamente diferente, as pessoas são diferentes, a nossa disposição é diferente. A gente não vai esperar o último metrô de 10 horas, 11 horas, nem sei mais que horas que o metrô é o último, pra gente voltar pra casa. Aí tem que pagar 50 mil reais de Uber. Realmente pra gente não... Fora que assim, hoje em dia, esse tipo de rolê se tornou muito repetitivo. Sempre tem as mesmas pessoas, Sim. entendeu? Coisa que a gente não tolera mais, Sarah. A verdade é essa, não cabe mais pra gente, entendeu? A gente gosta também de coisa mais tranquila, assim, sabe? E assim, não que não faça parte, porque eu admiro, inclusive, adultos que conseguem ter essas vivências de adolescência, né, essa disposição, que a gente não tem. O problema não é esse. Mas é só a gente mesmo. A gente cansou, tá? É isso, entendeu? Mas assim, não é só o rolê de rua, porque se eu for contar, você lembra que a gente, na nossa adolescência, assim, 17 anos, a gente inventou com uma amiga nossa, a Júlia, que a gente ia lançar uma resenha, tava na época de resenha agora. A gente ia lançar uma resenha e aí o povo colocava, tipo assim, nome de funk na época, lembra? Funk, gente. Aí tinha Não Fala da Beth, não sei o que. E a gente falou qual? Tô pro Crime Fest. A gente adorava. Acho que é MC Duduzinho. Não sei, acho que é. MC Duduzinho. A gente adorava na época. E aí foi isso que ficou, entendeu? Na casa de uma amiga nossa, a Júlia, né? A gente tinha toda essa liberdade. A gente já frequentava a casa da Júlia desde sempre, desde antes. Festa era lá. Não só festa. A gente sempre se reunia na casa da Júlia, porque lá a gente tinha toda essa liberdade. A mãe dela sempre foi muito tranquila, entendeu? Com relação a isso, sempre recebeu a gente muito bem, sempre deixou a gente resenhar, a gente aproveitar, a gente curtir. Então, toda essa liberdade que a gente não tinha tanto nas nossas casas, se é que vocês me entendem, coisa de adolescente, a gente aproveitava pra poder
E não quer dizer casa que a da mãe Júlia. da Júlia, tá? Dona Roseli, essa aqui eu posso falar o nome, igual eu posso falar da Júlia. A Roseli hoje fala, gente, eu não aguentava mais. Tudo era casa da Júlia. Vamos fazer alguma coisa? Casa da Júlia. Vamos fazer outra coisa? Casa da Júlia. E a gente adorava, né? Sim. Era um ambiente que a gente sentia que a gente estava em casa mesmo. Porque a Júlia também sempre morou em casa, né? Eu morava em apartamento, tinha mais 2 membros lá, meu irmão adolescente chato, a minha mãe. Na sua casa também, seus pais sempre ficaram. Gente, eu sempre morei em casa, mas minha casa é pequena, entendeu? Eu sou filha única, mas eu sou filha de pais conservadores. Além de não conservadores, né? Meus pais não são tão conservadores, não, mas assim, eu fui criada, aliás, em igreja. Então, assim, não tem isso. Essa liberdade que eu tava tendo, na verdade, que eu tive, né? Na casa das minhas amigas, era tudo pra mim. E também não é essa questão, igual, a Roseli nunca foi irresponsável por receber a gente na casa dela, muito pelo contrário. Fica aí até um recado mesmo, porque é bem melhor, mães, é bem melhor receber as amigas das filhas de vocês dentro de casa, porque aí fica ali, ó, debaixo da sua supervisão, o que tá todo mundo fazendo? Não, e a Roseli era assim, se a gente acordava meio que passando mal, ela falava, aqui em casa tem dipirona, aqui em casa tem isso, bebe isso, e dava literalmente a nossa boca, tipo assim. E comida, então, eu adorava. Cachorro quente era na casa da Roseli, não, adorava. Sempre muito Mas aí a gente fez essa resenha, né, a Topo Crime Fest, e aí envolve aquelas pessoas que estavam no nosso meio lá na escola, porque todo mundo da escola, tipo assim, pessoal mais velho, pessoal mais novo, tudo queria uma resenha no final de semana. E aí a gente fez o quê? Não, é a nossa chance. Ai, gente, quando a gente é adolescente, a gente quer ser aceito por um povo tão esquisito, que hoje eu vejo eles na rua e eu falo, pô, nada a ver comigo, né? É importante trazer pra cá também que tem essa questão de que quando a gente era adolescente, voltando lá no início do nosso podcast, a gente não era muito bem vista, assim, eu e a Sara e o nosso grupinho de amigas nunca foi muito bem aceito pela escola. A gente tinha até um vulgo chamado renegadas, entendeu? Nunca fomos muito bem aceitas. Então, essa questão da resenha era uma coisa, tipo assim, super popular, era uma forma da gente se sentir inclusa no meio das pessoas mais velhas e tudo. Era uma época onde aconteciam outras resenhas também, né? E tudo mais. E foi a forma que a gente encontrou de aproveitar. Cobramos também na época que eu lembro. Lucramos, pois nada. Acho que a gente até ficou devendo, na real. A gente até ficou devendo. A pior bebida que tinha, a gente comprou, era tipo R$11 a bebida. Eu nunca vou esquecer isso. Era aquelas, tipo Kisla. Só que era pior. Muito ruim. E aí todo mundo foi, gente. Aconteceu que todo mundo foi e eu e a Thaís e a Ajuda também, tipo assim, vencemos. Gente, virou um caos em 5 segundos a festa. 5 segundos o som parou de funcionar, a bebida tava, tipo, acabando, gente vomitando na escada da Júlia. E aí a Roseli realmente falou assim, pô, acaba com essa festa. Por quê? O peso, gente, o peso. A gente não contava, as renegadas não contavam que a nossa resenha ia dar tão certo. A gente contava o quê? Que a resenha ia funcionar pro nosso grupinho de amigas, 5 pessoas, que só o nosso grupinho que ia estar presente. Mas a verdade é que o quê? Que de uma pessoa foi passando pra outra da escola, que foi passando pra outra, e a casa da Júlia, interfone tocando, enchendo, o pessoal subindo. E eu olhando pra Sara, onde que a gente ia enfiar? Não tinha. Não tem bebida pra esse povo tudo. Não sei da onde que a gente vai tirar dinheiro pra comprar mais bebida pra esse Não povo. tinha dinheiro. Não lucrou. É sério, mas isso não lucrou nada. Pobre! Quero distância de pobre, de pobreza pega! Tchau, seus merda! Tchau! Uma loucura. E foi isso. A gente não acreditava que ia vingar tanto a resenha. Vingou. E por isso que foi esse caso, que a gente não tava esperando que desse tanto certo mesmo. Realmente, gente, mas foi uma lembrança muito especial, olha. Muito, muito. Depois, assim, a gente chegou segunda-feira, todo mundo falava da Topo Crime Fest, a gente falava de fazer segunda edição. Nunca rolou, nunca rolará. Talvez a gente pode fazer agora. Mas, assim, são experiências que eu tenho certeza que alguém já passou aí, de, tipo assim, ir numa festa, que faltava bebida, pagava 15 conto e aí te falava que tinha bebida pra sempre, mentira. E, assim, eu acho que as experiências são bem boas. Pra nossa adolescência foi especial demais a gente viver isso. Total, amiga. Eu acho que todo mundo, principalmente essa galera de hoje em dia, né, tinha que ter esse tanto de experiência, esse tanto de coisa, Sim. Porque se hoje em dia, né, na verdade, se hoje em dia não, gente, eu quero ter filhos, eu pretendo ter filhos. Futuramente, tá? Não tô querendo dizer agora, não. Mas assim, a gente tem muita história pra contar, a gente tem muita coisa pra compartilhar. Sim. Às vezes até foge da memória mesmo, tem que ficar recapitulando, porque é muita coisa. E a gente conhece pessoas novas também, que às vezes a gente acaba compartilhando e que não botam fé nas nossas experiências, acham que a gente fica blefando. Sim. Porque é muita coisa, a gente tem muita coisa pra contar, muita vivência, porque a gente começou a viver
muito cedo e vivemos um pouquinho de tudo. Exatamente. E graças a Deus, porque hoje eu tenho 25, né? A Thaís tem 24. Graças a Deus, hoje, se a gente vira e fala assim, Júlia, a gente pode ir pra sua casa. Porque até hoje, a Júlia, a casa dela é o point, entendeu? Se usa essa palavra agora? Acho que point tá ultrapassada, amiga. Mas até hoje a gente fala, vamos ali fazer uma resenha na casa da Júlia. Aí a gente vai, compra cerveja boa, graças a Deus. A gente bebe nosso checkmatezinho e tal. Entende? E é uma coisa legal, mas não envolve, tipo, ter outras pessoas que a gente precisava de uma certa aceitação, sabe? A gente se envolve hoje na forma de amizade e de qualquer envolvimento com pessoas que realmente fazem sentido pra gente, né? Sim. Não pessoas aleatórias que a gente vai meter dentro de casa e falar, foda-se, bebe aí, da bebida por 15 reais. Não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que isso é muito importante, assim. Eu acho que foi quando a gente viu que a gente virou adulta de verdade. Isso, total. Hoje em dia a gente não faz nada mais pra aprovação de ninguém, pra provar pra ninguém que a gente, hypada, amiga, que eu acho que é a palavra do momento. É verdade, gente, verdade. É hypada. A gente não faz nada hoje em dia mais pra poder mostrar pra ninguém que a gente é hypada, pra aprovação de ninguém, a verdade é essa. A gente faz porque a gente gosta, a gente se sente bem e tá tudo bem também, gente. A gente se entende no nosso mundinho, a nossa loucura. Às vezes alguma não quer fazer alguma coisa no dia, no momento, não tá legal e tá tudo bem também. E isso é muito importante também, uma coisa que eu falo sempre com a Thaís, que eu aprendi muito a falar não, né? Antes eu falava sim só por essa pressão de, eu tenho que ir nesse rolê e tal. Total. Hoje verdade, em dia, tipo assim, não quero fazer nada, num sábado, eu fico o sábado em casa. No domingo chegou, não quero fazer nada, eu não vou. E é isso, tipo assim. A Sara aprendeu a falar eu aprendi a falar muito não. Pra cá, gente. E eu falo mesmo sem dó na consciência, principalmente pra sair, gente. Sair do domingo, pô. Eu não trabalho amanhã, não. No outro dia, na segunda. Óbvio que às vezes a gente dá uma de inconsequente, porque a vida adulta é cansativa também. Sim, ninguém merece. A gente surta e fica com uma ressaca insuportável. Ninguém merece também e reclamar na semana inteira, porque ninguém merece. Mas faz parte da vida, amiga. E é isso. Gente, essas foram as nossas duas histórias que a gente, né, recapitulou, que eu acho que é bom, né, a gente recapitular. Eu quero muito ouvir as histórias de vocês também. Conta aí se vocês fizeram uma resenha com nome de funk. Conta que a gente vai adorar saber. Compartilhem, comentem aqui com a gente, por favor. Sim. E agora a gente vai explicar um pouco de alguns quadros que vai ter no nosso podcast, que são 2 quadros. Um é fixo, o outro é quinzenal, mensal, a gente ainda não sabe, gente. A gente tá no começo. A gente vai sentir no coração, entendeu? Vai sentir no coração, vai ver a demanda de vocês. Conforme vocês forem pedindo também, a gente vai ver. Por isso que é muito importante também vocês deixarem aí o feedback de vocês, porque a gente vai ver tudo. Ai, eu tô achando muito que será pessoal. O primeiro quadro vai ser o SOS Desabafo. Esse quadro vai ser baseado numa dinâmica em que vocês vão mandar pra gente histórias da vida de vocês. Podem mandar qualquer história, manda na DM, no direct, no TikTok, em qualquer rede social nossa. Nos comentários aqui no YouTube. Isso, nos comentários também. Podem mandar as histórias de vocês, que a gente vai contar o nosso ponto de vista. E aí fica a critério de vocês absorver ou não o nosso ponto de vista. A gente vai falar de uma forma muito sincera, de uma forma que a gente, sabe, tipo assim, fui traída, termino. Entendeu? Típico de uma mesa de bar mesmo, coisa que a gente faz quando tá conversando entre amigas. Sim, que provavelmente as pessoas não usam esse conselho, né? A gente só ignora mesmo o conselho, mas a gente vai falar aqui de uma forma sincerona do que a gente faria, do que a gente, né, não aceitaria e tudo mais. É o tipo de conselho que entra num ouvido e sai no outro, mas é importante de pelo menos vocês escutarem. Às vezes, né, você absorve alguma coisa ali e é isso. São de 2 a 3 histórias, tá bom? A gente vai ler aqui, né? A nossa produção vai escolher as melhores de cada episódio, que entra um pouco, né, do episódio, da história do episódio e tudo mais. E a gente vai escolher e vai aqui, né, comentar sobre essa história. Eu sei que a vida amorosa é um tema bem caótico, né, gente? Assim, com certeza de vocês também deve ser. Então pode mandar tudo aí pra gente, por favor. Sem filtro também, porque aqui a gente não tem tanto filtro assim, não. Mas
É o que eu disse antes, só não absorvam muito, porque a gente não tem muito papo na área. Sim, porque é isso, gente. A gente tá falando aqui sem julgar, sem conhecer, sem saber da história. A gente só tá lendo aqui, pronto, e é isso. Esse é o fixo, gente. E o segundo, a Sara vai explicar melhor pra vocês como que vai funcionar. Sim, o segundo quadro, como eu falei pra vocês, ele vai ser quinzenal, mensal. A gente não decidiu ainda, vamos ver como é que vai, né, fluir as coisas. Mas ele é simplesmente um quadro que chama O Outro Lado da Versão. Nada mais justo, né, Thaís? A gente deixar um convidado vir aqui e falar o outro lado da versão. Não da nossa história, mas coisas que a gente vai escolher um tema e esse convidado vai comentar também. E aí ele também vai participar do quadro fixo, que é o SOS Desabafo. Isso. Então vai ser muito divertida essa dinâmica, né? Ele vai contar uma história dele, a gente vai ouvir, vai debater, vai compartilhar também essas experiências que não são únicas, como a gente tinha dito, mas ele também vai falar sobre as experiências de vocês. E isso vai ser muito legal. Então vocês podem participar do nosso podcast com a gente. É isso, gente. O importante aqui é essa ideia de desconstrução mesmo, de abrir isso pra vocês. Não só pra ser uma coisa minha, da Sim. Sara, mas trazer isso pra todo mundo pra que seja uma coisa dinâmica Sim. mesmo. E que não fique chato, repetitivo. E não tenha vergonha, gente. A gente também tem várias histórias horríveis aqui. É importante também, a gente não ressaltou, mas é importante falar sobre o quadro fixo também. Se vocês quiserem colocar anônimo, tá tranquilo, Exatamente. entendeu? Fica a critério de vocês. Se quiser ser identificado, bacana. Se não quiser, bacana também. Ninguém vai escolher ninguém, não. Pode ficar se tranquilo. você quiser ser identificada, a gente vai falar só o primeiro nome também. Ninguém vai falar assim, Isabela Gonçalves não sei o quê. Mora assim na rua também não. tal, também não é assim, não. Porque A gente só vai falar ninguém tá Isabela pagando, mandou. o Pix não tá caindo, também não é assim, verdade. não. Exatamente. Mas o patrocínio, quem quiser, é só mandar na DM aqui da nossa produção, tá bom, gente? É isso, gente. Acho que a gente já falou demais. Uhum. Né? Minha garganta também tá seca. Acho que. Já falou demais. E tá bebendo, né? Bebendo água, tá, gente? Enfim, gente, esse é o nosso podcast. A gente tá muito feliz, né, de realizar esse sonho. Eu e a Thaís, a gente pensa nesse podcast desde a pandemia. Então, desde 2020. Tem muito São tempo. 5 anos e a gente conseguiu realizar agora. Fala. Sim, gente, a gente tá enrolando, tem 5 anos. Vou abrir aqui pra vocês que isso aqui é a continuação de um sonho. Desculpa, meus pensamentos intrusivos. Não, foi o pensamento intrusivo, mas é que eu nem ia falar Eu sou a isso, não. continuação de um sonho dela mesmo. Gente, eu sou a continuação do meu próprio sonho, gente. Isso mesmo, tem que isso. ser, ué. Eu sou a continuação de um sonho. E outra, tem 5 anos que a gente enrola, porque é isso, entendeu? A gente vai dando outras prioridades. Tem essa questão de que a gente citou aqui sobre a questão da resenha, por exemplo, da gente não se achar competente o suficiente, de não achar que vai vingar, de não achar que vai dar certo. Mas aí, agora, com a maturidade que a gente tem, 24 anos, não temos nada, absolutamente nada a perder. A gente não quer ganhar, na verdade. Né? Exatamente. Não estamos nem aí pra vulgo nenhum, de renegada, de sei lá o quê, piriri pororo. Eu não tô nem aí pra isso. A Sara, Aliás, quanto mais vocês verem e não gostarem, melhor pra sai mim, aqui, pra ó, nós. no meu bolso. Exatamente. Continua viralizando, compartilhando. Eu acho ótimo. Isso, Eu manda acho pra um amigo falando, ó, que chacota. Adoro, gente, adoro isso. Isso mesmo que vocês têm que fazer, tá Gente, bom? sim, porque a gente faz isso também, tá? A gente faz isso também. A gente vê os vídeos e compartilha e isso gera engajamento. Ninguém vai mentir, não. Ninguém vai ser hipócrita, não. Então, foi por isso que a gente enrolou todo esse tempo, porque a gente não se achou capaz. A verdade é essa mesmo. A gente Que tem muito medo, né? A gente sempre teve muito receio, mas agora, com a maturidade que a gente tá tacando, né? Não estamos ligando. Pode falar não, porque, né? Ele coloca o pi. YouTube não. Ele coloca o pi. O pi tem que ser? Então fala. Então a gente tá tacando. Essa foi a terapia, Ju? Então é isso, com a maturidade que a gente tem. Porque é o que a Sara falou, não temos absolutamente nada pra perder, só ganhar, graças a Deus. E é isso, amigo. Nosso primeiro podcast, primeiro episódio. Só Deus sabe o tanto que a gente tá feliz, tá, gente? Isso aqui é a realização de um sonho, como a Thaís falou, né? Teve até o pensamento intrusivo. A gente realmente tá muito feliz e a gente queria agradecer algumas pessoas especiais. As primeiras pessoas especiais é o nosso querido Ademar e Kátia, que, se vocês não sabem, o nosso estúdio foram montados. Disponibilizaram Foi esse montado. estúdio pra gente. Isso, eles disponibilizaram essa sala pra gente, pintou a cada paredinha, entendeu? Montou cada quadrinho desse, então a gente queria muito agradecer eles. Agradecer também, gente, a nossa produção, porque vocês acham que a gente é pouca bosta? A gente é uma bosta completa. Tem toda uma produção por trás disso. Verdade. Eu e a Sara não posicionamos a câmera e paradinha e viemos aqui nós duas gravar, não. A gente não serve o nosso copo.
Achei chique isso, né, velho? Chiquérrimo. Sério, a gente Eu fala... tô me sentindo. Eu Tô me brincando, é sentindo. assim também não. A gente pede por favor, pelo menos. Tem que falar baixo aí, porque tem algumas pessoas que já gostam de falar que a gente é folgada, aí vai aproveitar o gancho, né? É verdade. Mas enfim, agradecer toda essa produção, as pessoas que se disponibilizaram, principalmente, porque por enquanto, né, gente, não tô ganhando nada com isso. Mas, principalmente disponibilizaram do tempo delas, do tempo, e equipamento e tudo. E o que mais, amiga? Sim, a gente quer muito agradecer, né, a nossa produção. O editor-chefe desse podcast, que é... Pedro, vem cá, aparece aqui rapidão. Que é o nosso editor-chefe, que é o Pedro Cisou. Vai aparecer em algum lugar aqui, tá, gente? Vamos deixar aí. Ele editou, né? Ele que colocar vai em editar, algum- né? Editor, bota aqui, por favor, as bolinhas com as fotos. Obrigada. É importante ressaltar também da nossa co-produtora, mais conhecida como Mor. Não. Ela vai odiar. Não, gente, sério. A Ela Thaís, vai ela odiar. tá tadinha. Ela me odeia. Ela perde a mão. Mas enfim, a gente quer agradecer também a nossa produção. Ela é muito massa. É ela que xinga a gente, fala dos minutos que tá faltando. Gente, a gente realmente não fez isso aqui do dia pra noite. É um projeto de 3 meses, né? A Júlia Muniz, editor, bota Vai aparecer aqui. Bota aqui. aqui a carinha dela aqui, bem bonita. Bota aí. E essas pessoas realmente fizeram isso acontecer igual a gente, né? Não é só a gente sentar aqui e falar as coisas que a gente tem na nossa cabeça, né, Thais? É isso. A gente quer agradecer também, né, com muito carinho a Lara Souza, né, a diva que emprestou o mic, porque, gente, estragou ontem o nosso, né? Ela é blogueira aqui de Belo Horizonte, bota o arroba dela aqui, por favor, editor, que ela merece. Sigam, compartilha ela. Muito obrigada, diva. Lara, Muito obrigada, salvou. a gente tá muito feliz com isso. Juro. E agora, nossos agradecimentos a vocês, os nossos futuros ouvintes. Gente, a gente tá muito feliz com esse projeto, a gente tá muito Muito. feliz com tudo. Pretendemos, né, amiga, soltar um episódio a cada 15 dias. Se Deus quiser e abençoar, mas vai dar tudo certo. Espero que vocês continuem, né, acompanhando a gente e que gostem também do nosso conteúdo, das Sim. experiências que a gente traz aqui. Realmente, gente, não esqueça de Bem, curtir, amigos. compartilhar com os amigos, terminou. comentar bastante histórias muito legais, que a gente Por quer favor. saber todas as histórias. E esperem o próximo, que a gente vem com convidados e essa coisa toda, né, Thaís? Eu tô super animada. Eu tô super empolgada, gente, porque tem umas peças que andam com a gente no off. Tem cada história no off que vocês vão adorar saber, juro. Sim. Então é isso, galera. Beijinho. Obrigada, Até gente. a próxima. Tchau, tchau. 1, 2, 3 e... Aê!